Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Melver News. Meu nome é Raoni Rossetti, sou o CEO e fundador da Melver. Neste programa, nós vamos entrar no detalhe de fatos relevantes que estão acontecendo no mercado financeiro. Muito mais do que te contar o que está acontecendo, vou me aprofundar em detalhes que farão toda a diferença no seu entendimento sobre o mercado. Hoje teremos dois assuntos: preço do petróleo e recuperações judiciais no Brasil. Vamos começar com o que está acontecendo com a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP foi fundada em 1960 em Bagdá, no Iraque. E é composta atualmente por 13 países membros, incluindo a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Venezuela, Nigéria, entre outros. Esses países detêm grandes reservas de petróleo e têm uma posição estratégica no mercado internacional de energia. A OPEP surgiu no momento em que os países produtores de petróleo estavam preocupados com o controle exercido pelas grandes companhias internacionais de petróleo sobre os preços e a produção. Dessa forma, ela foi criada com o principal objetivo de coordenar e unificar as políticas de produção de petróleo de seus membros, a fim de proteger seus interesses e garantir uma renda estável proveniente das exportações de petróleo. Isso é feito por meio da regulação da oferta de petróleo no mercado global, com o intuito de influenciar os preços e evitar flutuações excessivas. Uma das principais estratégias dessa organização é a política de cotas de produção. Ela estabelece metas de produção para cada país membro, levando em consideração fatores como reservas, capacidade de produção e demanda global por petróleo. Essas metas são frequentemente discutidas e ajustadas durante as reuniões regulares da organização. Em outras palavras, a OPEP é um grande cartel. Eu vou te dar algumas dicas para você também chegar a essa conclusão. Uma das estratégias mais conhecidas da OPEP é a restrição da produção de petróleo quando os preços estão baixos no mercado internacional. Essa ação visa reduzir a oferta e, consequentemente, elevar os preços do petróleo. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Eu vou te explicar porque eu disse mais ou menos. Eu disse que a OPEP é um tipo de cartel, mas mesmo dentro de um cartel, podem ter desentendimentos. A Arábia Saudita, que na prática é a líder da OPEP, tomou uma decisão unilateral e anunciou o corte de 1 milhão de barris por dia em relação à sua produção de petróleo. Esse corte, a princípio, deveria durar apenas um mês a partir de julho, mas, pelo que tudo indica, o corte será bem maior. No domingo, teve uma reunião na capital da Áustria, em Viena. Na reunião, os países membros da OPEP+, concordaram em estender até o final de 2024 os cortes já previstos. Até agora eu falei sobre a OPEP, então preciso te explicar o que é a OPEP+. A OPEP+, é uma coalizão formada pela OPEP em conjunto com outros países produtores não membros, liderados pela Rússia. Essa parceria surgiu em dezembro de 2016 e foi oficializada em 2017 como uma resposta conjunta à crise dos preços do petróleo que começou em 2014. Atualmente, 23 países fazem parte da OPEP+, que juntos são responsáveis por mais de 50% da produção mundial de petróleo. Ao longo dos anos, a OPEP+, tem enfrentado desafios, como o equilíbrio entre os interesses e a cooperação entre seus membros, bem como a resposta à evolução da demanda e as mudanças do cenário energético global. Estamos vendo agora um caso de desalinhamento de interesses que se trata de uma decisão unilateral da Arábia Saudita. A confusão é com a Arábia Saudita e a Rússia, pois a Rússia está liberando para o mercado quantidades muito grandes de petróleo. E a Arábia Saudita também está gerando atrito com os demais países membros devido a decisões que vem tomando por conta própria, sem combinar com os demais participantes do grupo. E também teve uma pressão grande, ou melhor, uma exigência da Arábia Saudita sobre os países africanos para que entregassem as suas cotas não usadas. Como a receita gerada pela produção de petróleo é de fundamental relevância entre os países membros, eles querem que o preço da commodity suba. Ao mesmo tempo, não querem abrir mão das cotas de produção que receberam. E vale lembrar que já foram feitos cortes em outubro e em abril. Na teoria, esse corte da produção da Arábia Saudita poderia trazer uma alta significativa no preço do petróleo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Muitos participantes do mercado estão céticos com o crescimento da economia dos Estados Unidos e da China. Os dados da balança comercial chinesa, que foram divulgados há poucos dias, não foram bons. Foi reportada a queda anualizada das exportações de 7,5% em maio, o que foi bem contra a previsão de alta de 5,5%. O resultado da importação também foi pior do que o esperado. A previsão era de uma queda de 2,5%,
mas na realidade a queda foi de quase o dobro desse número, chegando a 4,5%. Os Estados Unidos vêm criticando a postura da OPEP e da Arábia Saudita. Ao invés de incentivar os cortes, os Estados Unidos vêm pedindo para aumentarem a produção para ajudar no controle da inflação. O incômodo foi tão grande que nos últimos meses até acusou a Arábia Saudita de apoiar Moscou na guerra contra a Ucrânia. Mas veja só como muitas coisas são controversas. Tem muita gente no mercado desconfiando que a estratégia da Arábia Saudita será boicotada pela Rússia. As decisões da OPEP têm um impacto significativo nos mercados financeiros e na economia global. O sobe e desce dos preços do petróleo pode afetar a inflação, as taxas de câmbio, os custos de produção e os investimentos em diversos setores da economia. Também vale pontuar que a OPEP desempenha um papel importante nas negociações internacionais sobre questões relacionadas ao petróleo e também às mudanças climáticas. A organização tem sido alvo de debates sobre a transição para fontes de energia mais sustentáveis e a redução das emissões de gases de efeito estufa. As decisões da OPEP sobre a redução ou aumento da produção podem ter impacto significativo nos preços internacionais do petróleo, aumentando as flutuações e volatilidade do mercado. Por conta disso, ela é frequentemente criticada por usar a sua influência para manipular os preços em seu benefício. Ela também é criticada pela falta de transparência em suas operações e tomada de decisões. As discussões sobre metas de produção e políticas da organização ocorrem a portas fechadas, e os dados específicos sobre reservas e produção de petróleo de cada país membro nem sempre são prontamente divulgados. E como ficam as ações de Petrobras no meio disso tudo? Em maio, foi divulgada a nova política de preços da Petrobras. O modelo antigo, que era o PPI, Preço de Paridade Internacional, foi substituído por um modelo que, na minha leitura e na de muitos outros profissionais do mercado financeiro, não é muito claro e objetivo. O novo modelo levará em consideração o custo alternativo para o cliente e o valor marginal para a Petrobras. Mas o que significa isso na prática? Eu adoraria ter essa resposta, mas acho que nem o CEO da Petrobras tem. Vamos ver na prática como a empresa vai lidar com a volatilidade atual do preço do petróleo. Também precisamos lembrar da mudança do ICMS e do retorno dos impostos federais sobre os combustíveis. Tá vendo como é delicado ficar exposto à Petrobras? Veja só, o investidor que simplesmente compra ações dessa empresa fica totalmente sujeito a diversas variáveis, como o efeito das decisões da OPEP, o efeito do câmbio, custos de importação, custos de refino e o consumidor se tirar o efeito disso tudo no bolso junto com os impostos. Mas existem formas de não ficar assim à deriva, tendo que torcer para as ações valorizarem. Me acompanhe no Flipchart e eu vou mostrar para você como funciona. Vamos pensar que as ações de Petro 4 estejam valendo agora R$ 28. Matemática simples. Se as ações valorizarem para, por exemplo, R$ 30, quanto que o investidor vai estar ganhando? Ele vai estar ganhando R$ 2. Comprou a ação a 28, a ação valendo R$ 30, R$ 2 de lucro. Simples, certo? E se as ações desvalorizarem para R$ 26? A mesma coisa. Comprou a 28, as ações estão a 26, R$ 2 de prejuízo. Só que será que precisa ser assim? Será que nós precisamos comprar uma ação ficando assim à deriva dessa quantidade gigantesca de notícias que estão saindo mundo afora, notícias que vêm da política, notícias geopolíticas? Não, não é preciso. Não é necessário correr tanto risco assim. Eu vou trazer aqui algumas possibilidades de uma forma bem lúdica, para você entender que existem várias outras possibilidades para se investir em renda variável. Por exemplo, você pode ter exposição nas ações, só que ao invés de você começar a perder logo abaixo do preço de compra, supondo que você tenha comprado a R$ 28, a sua zona de perda ela pode começar nos R$ 26, por exemplo. Então, se a ação desvalorizar de 28 para 26, você pode não perder nada. Absolutamente nada. Somente abaixo de 26, você entraria em uma zona de perda. Ou seja, se sair alguma notícia, algum efeito negativo que desvalorize a ação, até um determinado nível de desvalorização, você estaria ali no 0 a 0, com um risco totalmente controlado, com o seu patrimônio protegido. Em contrapartida,
Imagine que isso daqui é uma espécie de um seguro, e o seguro ele tem um preço. Para você ter esse seguro, você poderia ter um limitador de ganho de R$ 32. Então, até R$ 32 você ganharia dinheiro. Se a ação estivesse valendo R$ 31, você comprou ela 28, 31 menos 28, R$ 3 de lucro. Só que se a ação passasse a valer R$ 35, o seu ganho máximo ele aconteceria aqui, ó, em um limitador de alta. 32 menos 28, R$ 4 de lucro. Perceba que você abre mão de um ganho máximo ilimitado. Em contrapartida, você tem uma proteção. Ganho máximo limitado. Em contrapartida, você tem uma proteção, perdendo dinheiro apenas a partir de um determinado valor. Isso tudo aqui é altamente customizável. Esses valores, eles podem ser ajustados para cima ou para baixo com base nos seus interesses e, obviamente, com base na liquidez dos instrumentos que fazem parte disso no mercado financeiro. Só que talvez você precise e queira ter muito mais proteção. Você quer ter mais segurança, segurança de que se a ação desvalorizar muito mais, você vai estar protegido. Nesse caso, você pode comprar um seguro muito maior, que vai te proteger de qualquer queda abaixo de um determinado preço, como o seu próprio preço de aquisição. Isso daqui é um seguro. Quantas e quantas pessoas fazem seguro de automóvel, dentre outros tipos de seguro, e elas não olham para os seguros existentes no mercado financeiro? E tem uma outra estratégia que eu faço muito no meu portfólio, é uma estratégia que ela gera muita renda recorrente para mim. Eu vou te explicar a grande ideia por trás dela. Imagine que esse daqui seja o meu portfólio e vamos pensar aqui na ação que nós estamos conversando agora, né? Que é a ação de Petrobras. Vou colocar aqui, ó, Petro 4. Imagine cair na sua conta todos os meses recursos que você consegue gerar por meio das suas ações. E esses recursos aqui, eles não são os dividendos ou juros sobre capital próprio pagos pela empresa. Esses proventos, eles continuarão caindo conforme a empresa ela for pagando. Eu estou me referindo a uma geração de receita incremental, só daqui, ó. Uma geração de receita incremental que pode acontecer todos os meses de forma recorrente na sua conta, sem você correr riscos adicionais ao risco de simplesmente comprar a ação. Imagine dinheiro caindo na sua conta por vários meses, por vários anos. E como eu aprendi essas estratégias, dentre várias outras existentes no mercado de renda variável por anos, eu trabalhei como broker. O que é o broker? O broker é o profissional que senta lá nas mesas de operações com vários computadores, várias telas, microfone, aquela gritaria, comprando e vendendo grandes volumes. Vários dias eu negociei mais de R$1 bilhão para grandes tesourarias e fundos de investimento mundo afora. Eu tive a oportunidade de aprender com os maiores traders e investidores do mundo a forma que eles ganhavam dinheiro. Eu não apenas negociava para eles, fazia as operações para eles, mas eu tinha a oportunidade de perguntar para eles os porquês. Por que eles estavam comprando, por que eles estavam vendendo, por que eles estavam fazendo uma estratégia como essa ou como alguma das outras que eu brevemente contei aqui nesse programa. E isso tudo eu trago em algo que eu vou te contar agora. E além dessas estratégias, existem estratégias para recuperação de perdas, existem estratégias para comprar ações com desconto, existe uma estratégia que ela nos permite comprar ação com desconto ou participar em uma eventual alta dessa ação. Existem estratégias de cenário, nos quais os investidores ou traders eles acreditam que a ação vai ficar em uma determinada faixa de preço. Existem estratégias que elas funcionam para cenários no qual se espera um crescimento muito rápido da oscilação, da volatilidade de mercado. Geralmente elas são utilizadas quando tem algo meio diferente assim para sair, para acontecer. São muitas e muitas possibilidades.
Está vendo que existem muitas peças no jogo? O mercado financeiro, para mim, é um grande mosaico. Quando identificamos as peças, somos capazes de tomar decisões muito mais assertivas. Nos dias 10, 13 e 17 de julho, eu farei uma websérie chamada O Mosaico da Riqueza. Nela vou mostrar como invisto meu dinheiro usando as várias peças existentes no mercado financeiro, como as que eu te expliquei até agora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo para você e aproveite essa oportunidade. Dando sequência, muito se fala sobre o petróleo Brent e o WTI, que são os principais tipos de petróleo bruto negociados no mercado internacional. É importante você saber as principais diferenças entre eles, ainda mais para entender onde cada um deles se encaixa no contexto atual. A principal diferença entre os dois está relacionada à sua origem geográfica. O petróleo WTI é extraído principalmente nos Estados Unidos, mais especificamente na região do Texas e no centro-oeste dos Estados Unidos. Por outro lado, o petróleo Brent é extraído no Mar do Norte, nas áreas do Reino Unido, Noruega e Dinamarca. Dessa forma, o petróleo WTI é mais comumente utilizado nos Estados Unidos, tanto para consumo interno como para exportação. Por outro lado, o Brent é mais amplamente utilizado na Europa e serve como referência para muitos preços de petróleo no continente. O WTI é menos afetado pelas questões geopolíticas, como a que estamos vendo agora. O petróleo Brent é extraído em regiões próximas ao mar, o que resulta em custos de transporte significativamente menores em comparação ao petróleo WTI. Por outro lado, o petróleo WTI é produzido em áreas continentais, o que gera desafios de infraestrutura que dificultam o escoamento da produção norte-americana para o mercado, resultando em custos de transporte mais elevados. Existem também diferenças quanto à qualidade, como em relação à densidade e o teor de enxofre, sendo o WTI considerado de maior qualidade. Mas neste momento, eu diria que a origem geográfica de cada um é o fator mais relevante. Vamos agora focar no mercado brasileiro. Nos últimos meses, em virtude dos casos de Americanas e Light, tem se falado muito sobre recuperação judicial. Vou explicar como ela funciona e, na sequência, vou falar sobre o desdobramento do que está acontecendo com essas duas empresas e os efeitos que estão gerando para o mercado financeiro. A recuperação judicial é um procedimento jurídico disponível para empresas que estão em situação de crise financeira com o objetivo de ajudar na reestruturação e evitar a falência. É uma medida prevista na legislação brasileira, mas especificamente na Lei 11.101 de 2005, conhecida como Lei de Recuperação Judicial e Falência. Quando uma empresa se encontra em dificuldades financeiras e falha no cumprimento dos seus compromissos com fornecedores, funcionários e demais credores, ela pode optar pela recuperação judicial como forma de seguir com a continuidade de suas atividades enquanto busca uma solução. A solução consiste na montagem de um plano de reorganização financeira aos credores, visando a superação da crise e a preservação da empresa, bem como a manutenção dos empregos. A recuperação judicial possui algumas fases e vou passar elas para você entender o processo como um todo. A primeira fase é o pedido judicial, apresentado pela empresa em crise à vara empresarial do local que ela está sediada. Após o pedido ser aceito, a empresa entra em uma fase chamada de Stay Period, ou período de blindagem. Nesse período, a empresa continua operando sob a supervisão de um administrador judicial. No Ibovespa, não podem participar empresas que estão em recuperação judicial. Logo, se alguma empresa entrar nesse estado, ela é excluída do índice. A empresa deve apresentar um plano de recuperação, que detalha as medidas que serão adotadas para reestruturar suas dívidas e recuperar sua saúde financeira. Esse plano deve ser aprovado pelos credores e pela Assembleia Geral dos Credores, que é convocada para analisar e discutir sobre a proposta. Se o plano for aprovado, ele passa a ter força vinculante para todos os credores, mesmo para aqueles que não tenham concordado com a proposta. Caso a empresa não consiga cumprir o plano de recuperação ou descumpra suas obrigações, a recuperação judicial pode ser convertida em falência. Falência é um estado de insolvência total, no qual a empresa é considerada incapaz de cumprir suas obrigações financeiras e, consequentemente, fecha as portas. Quando uma empresa é declarada falida, seus bens e ativos são vendidos para pagar os credores, ou seja, aqueles a que ela deve dinheiro. O processo de liquidação envolve a venda de ativos como imóveis, equipamentos, estoques, entre outros bens para tentar recuperar parte do dinheiro devido aos credores. A falência tem como objetivo principal realizar a distribuição justa e proporcional dos recursos disponíveis entre os credores, considerando a prioridade e a ordem estabelecida pela legislação. Uma vez declarada a falência, a empresa perde o controle sobre seus negócios e seus bens são administrados por um síndico nomeado pela Justiça.
O síndico é responsável por realizar todos os procedimentos necessários para a liquidação dos ativos da empresa e pagamento dos credores, conforme as regras estabelecidas na legislação de falências. A falência é um evento indesejado, pois representa o fim das atividades empresariais e pode causar impactos econômicos e sociais significativos, como muitos desempregos. Portanto, é fundamental que a empresa se empenhe em seguir o plano e busque sua reestruturação financeira durante todo o processo de recuperação judicial. Em janeiro de 2023, a Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial com mais de 40 bilhões de reais em dívidas. No final de março, no limite do prazo, a empresa entregou o seu plano de recuperação judicial, em que admitiu ter 16.300 credores. O plano envolve aporte de 10 bilhões de reais de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira. Dentro do plano, existe previsão de venda de ativos e conversão de dívidas em ações. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, rigorosas investigações são feitas. Sérgio Rial, ex-presidente da empresa que ficou apenas 9 dias no cargo, foi quem soltou para o mercado a fraude contábil, que, segundo o comunicado feito, era da ordem de 20 bilhões de reais. E agora ele virou réu de um processo da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Só que os 20 bilhões de reais, na verdade, eram mais de 40 bilhões. O que deixou muitos credores e investidores revoltados. Sérgio Rial está sendo acusado de infringir o Código 155 da Lei das SAs, que se refere ao dever de lealdade com a companhia, que trata, dentre outros pontos, de guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado. Lemann, Telles e Sicupira também estão sendo investigados. Muitas questões sobre Americanas devem vir à tona nos próximos meses. Já a Light protocolou pedido de recuperação judicial em maio, com dívidas avaliadas em 11 bilhões de reais. Mas os motivos da Light foram outros. A empresa opera em uma região crítica, onde ocorrem muitos furtos de energia, os tais gatos. Somado a isso, atua no meio com altos índices de violência. A estimativa é de que 20% da área de atuação da empresa seja dominada pelo narcotráfico e por milícias. Esses fatores contribuem para que a empresa não consiga cumprir exigências regulatórias, sendo assim penalizada por meio de tarifas. Não estou aqui defendendo a empresa. Estou te apresentando pontos críticos que precisam ser levados em consideração. Certamente existem falhas administrativas e estratégicas, mas se nem o governo e a polícia conseguem controlar a criminalidade, como uma empresa como a Light conseguirá se blindar dos efeitos nocivos desse meio? As ações recuperaram partes das perdas dos últimos dias. A concessão da Light acabará em 2026, mas a empresa já está negociando com a Agência Nacional de Energia Elétrica a renovação, o que vai trazer algum conforto financeiro. Outra notícia significativa é que a Equatorial Energia está avaliando ativos da Light. Além de Americanas e Light, outras grandes empresas entraram recentemente com pedidos de recuperação judicial, como a Oi e o Grupo Petrópolis, dono das cervejas Itaipava e Cristal. Isso acabou trazendo um efeito dominó no mercado de crédito. Os bancos ficam com mais receio de liberar crédito e os juros sobem. As empresas pequenas acabam sendo muito prejudicadas. Nos 4 primeiros meses de 2023, foram decretados 346 pedidos de falência e 222 foram decretadas. No mesmo período de 2022, tivemos 258 pedidos e 214 falências decretadas. E você? Vai continuar a deriva do sobe e desce do mercado financeiro ou vai aprender a proteger o seu patrimônio e a lucrar com as oportunidades que surgem todos os dias? Lembre de se inscrever no evento O Mosaico da Riqueza, websérie que acontecerá nos dias 10, 13 e 17 de julho. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você aproveitar a oportunidade. Enquanto esse evento não chega, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos do nosso mercado financeiro. Agradeço a sua participação no Melver News, espero que tenha gostado do programa, nos vemos na próxima semana.